Bom dia, irmãos. Mais uma vez, é bom estar com vocês para tomar café. Na verdade, nós vamos tomar café com Cristo, porque nós vamos ter um momento na Palavra de Deus e um tempo de ouvir uma música para realmente começar o nosso dia com Deus. Nós chamamos esse momento Sons de Esperança. É uma música de Deus e uma mensagem bíblica para começar o seu dia e para que você pensar e orar e começar com Cristo. Então nós estamos transmitindo essas mensagens realmente para demonstrar a esperança que há em Cristo Jesus, esse mundo desesperado devido à pandemia de coronavírus. A palavra de Deus diz que nós temos uma viva esperança. Se ler lá em 1 Pedro, capítulo 1, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, eu conheço pessoas sem terra, sem teto, sem dinheiro, sem saúde, mas não estão sem esperança porque tem Jesus em um lugar preparado lá no céu. Mas por outro lado também eu conheço pessoas que possuem casas e terras nesse mundo, mas não têm esperança, porque não tem Cristo. A palavra de Deus diz, se esperamos somente em Cristo nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então a nossa esperança não é nessa vida, a nossa esperança vai muito além dessa vida. Então a Bíblia diz que o povo de Deus deve ser diferente, né? Não deve ser como demais pessoas que estão vivendo sem esperança. Nós devemos ser sal e luz aqui na terra, principalmente agora, nesses momentos de muita incerteza. Nós podemos demonstrar, né, como Jesus ele nos dá certeza, né? E realmente a igreja continua, né? A igreja ainda é ativa, atuante, apesar que não podemos reunir no local, né, como costumamos. A igreja continua. É interessante, né? No Novo Testamento a igreja começou assim, né? Começou em casas, né? E passou muitos anos até que as igrejas começavam a ter templos e lugares para reunir. Então, vamos voltar para o Novo Testamento e vamos adorar a Deus juntos. E graças a Deus nós temos essa ferramenta da mídia e temos uma boa equipe para ajudar em tudo isso. Mas como nós sabemos que nós podemos manter essa comunhão um com o outro. Então, ontem nós começamos em Salmo 37 e essa semana, cada dia, né, segunda, terça, hoje, né, quarta, quinta, sexta-feira. Então nós vamos estar falando, né, sobre 5 passos que nós temos para ter a paz de Deus. E realmente o que o mundo precisa agora é paz, né, no meio da tempestade. E hoje nós vamos ver o segundo passo em Salmo 37, versículo 2. Eu não vou ler todo esse salmo, mas eu vou ler versículo 2 e 3, como diz: porque cedos serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Então o salmista, ele estava passando por muitas lutas por fora, muitas dificuldades, mas ele mostra aqui nesse salmo como, apesar das lutas, dos apertos, das dificuldades, ele diz em versículo 11: mas os mansos herdarão na terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, o primeiro passo que nós vimos ontem para experimentar essa paz é que leva a nossa ansiedade. Não te indignes, não precisa carregar o peso da sua ansiedade. Nós podemos levar ao Senhor. E agora, versículo 3, a Bíblia fala sobre confia no Senhor. Confia e faze o bem. Então, confiar no Senhor está falando sobre a nossa fé. E como que nós podemos confiar nos momentos mais difíceis, né? Apesar que
tá tudo louco, né? Por fora, nós podemos confiar no Senhor. E nós podemos ver isso em Salmo 62. Então veja lá, em Salmo 62 é a nossa leitura para hoje. E nós vamos ler esse salmo e tirar alguns pensamentos antes de ter nosso tempo de oração. Então, Salmo 62 diz: a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. A minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra o homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como o hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Selá. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Selá. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez e duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Interessante, né? Como que o salmista fala sobre sua confiança aqui em Deus. Ele está confiando no Senhor. Ele diz: ó, minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Então, se nós vamos ter uma fé vitoriosa, nós temos que ter uma fé que confia na pessoa certa. Então, nós temos que confiar no Senhor. Ele diz, versículo 5, o Senhor vem a minha esperança. Versículo 6, só Ele é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa, não serei abalado. Então, em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, o meu refúgio estão em Deus. Então nós temos que confiar na pessoa certa. Se nós vamos experimentar a paz e a vitória em nossas vidas, nós temos que entender que Deus é a nossa esperança, Ele é a nossa força. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Deus está ao nosso lado. Ele não vai pedir que você faça alguma coisa e depois o abandona. Então Ele vai estar fiel e Ele fica conosco. Como a palavra diz em Romanos, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas essas coisas somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Então nossa confiança tem que estar no Senhor nesse momento. A nossa fé não está na carne, porque a carne vai nos decepcionar. A carne não pode confiar em si mesmo. Nós temos que confiar no Senhor. Não pode confiar na nossa carne para nos salvar. Não pode confiar nas nossas boas obras, não pode confiar na nossa religião. É só Jesus que salva. Então Ele, a salvação é uma pessoa no Senhor Jesus Cristo. E não há nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos. Esse nome é Jesus. E quantas pessoas estão dividindo a sua fé entre Deus e outras coisas. Mas Deus, Ele não aceita uma fé dividida. A sua fé tem que ser exclusivamente no Senhor Jesus Cristo.
pessoas que querem dividir a sua fé entre Deus e suas imagens, ou entre Deus e sua igreja, ou entre Deus e esse pastor, aquele bispo, aquela pessoa, mas a nossa fé é somente firmado no Senhor Jesus Cristo. E em momentos assim, né, que nós estamos passando agora, mais ainda, porque as pessoas vão nos decepcionar. O governo realmente não tem o suficiente para resolver o problema que nós estamos passando. Mas nosso Deus, Ele é o dono desse mundo, Ele já viu o começo e o fim, e Ele realmente é aquele que vai nos levar através dessa situação para ter a vitória. Então a fé vitoriosa confia na pessoa certa, mas também crê no impossível, né? Como a Bíblia diz em Jeremias: Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, nada há que seja demasiado difícil para o Senhor. Então nosso Deus, Ele realmente é o Deus do impossível, e realmente Ele pode reverter toda essa situação num só instante, se Ele desejar, se Ele quiser. Mas Deus está permitindo, né, tudo que está passando no mundo nesse momento, e eu creio que Ele está querendo que o povo busque ao Senhor, que olhe para Deus nesse momento, que confia no Senhor. Um dos pais da igreja, Agostinho, ele diz: a fé é acreditar no que não se pode ver, e a recompensa dessa fé é ver o que acreditamos. Então eu já ouvi pessoas dizendo: tal pessoa é tão dura, ela nunca vai tornar crente, ela nunca vai se converter. Mas eu tenho uma notícia, né? Nosso Deus, Ele pode quebrar o coração mais duro. Deus sabe o que é necessário para trazer a pessoa até que ela reconhece que Ele é Deus e se arrepende e aceita o seu Filho como Salvador. Então nosso Deus, realmente Ele faz o impossível. Mas terceiro lugar, para confiar no Senhor e ter a fé vitoriosa, nós temos que confiar na pessoa certa, nós temos que crer no impossível, e nós temos que avançar em todas as circunstâncias. Então Deus quer que nós continuemos. Deus não quer que nós sentemos e nós desistimos. Deus quer que nós continuemos indo para frente, continue sendo igreja, continue sendo testemunho, continue sendo ao lado de Cristo e mostrando Cristo para esse mundo. Então nós lembramos, né, com certeza, aquela passagem quando Moisés trouxe o povo de Israel fora do Egito, e eles estavam chegando ao Mar Vermelho e esperando que aconteça alguma coisa. E a Bíblia diz que Moisés, ele começou a orar, e ele começou a buscar o Senhor, e para que Deus faça o impossível. Mas uma coisa que eu acho interessante é quando Deus respondeu a ele, Deus disse para Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ele estava dizendo: Moisés, então eu já respondi a sua oração, agora é a hora de agir, agora é a hora de ir para frente, dar aquele passo. E assim que Moisés avançou, Deus partiu o mar e eles atravessaram. Então nós temos que realmente avançar e continuar. Jesus diz: ninguém que lança a mão do orado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós temos que continuar com Cristo, servindo ao Senhor, confiando no Senhor. O Carlos Spurgeon, certa vez, ele contou a história sobre um jovem. E esse jovem, ele foi desafiado a escalar o muro da famosa ponte natural, que é uma das pontes naturais mais altas, né, do mundo. E ele foi desafiado a escalar aquela ponte e gravar o seu nome lá em cima, né, como que fazem
os pincheiros, né? Então ele foi desafiado pelos colegas para subir lá e gravar o seu nome. E quando ele chegou um certo ponto naquela subida, ele olhou para trás e ele viu que ele não tinha nem como descer. E daí ele ouviu alguém gritando lá embaixo, um dos seus colegas gritando: não olhe para trás, trate só de subir. Não olhe para trás, sobe, sobe, sobe. Meu amado, um dia nós vamos subir com Cristo, amém? Então não olhe para trás, olhe para Jesus e continue subindo, continue continuando, avança em nome de Jesus, confia no Senhor e Ele tudo fará. Então nós vamos orar agora, você com o seu canto, ou de joelhos, ou assentado, onde que você está. Nós queremos passar uma música e ter um tempo de oração, um tempo sós com Deus. Que Deus abençoe seu dia e que continue continuando, confiando no Senhor. Que Ele abençoe com a paz de Deus nesse dia. Amém?